Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar algumas questões voltadas à África, né? Principalmente questões econômicas e coloniais, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender, né, como que foi esse processo de colonização no continente africano, é importante nós entendermos que a África, né, antes da colonização, ela era um país que não sofria tanto com essas questões voltadas à fome, à miséria, né, aos baixos índices de desenvolvimento humano, certo? Então, antes desse processo, a África ela tinha ali sua riqueza cultural, como existe até hoje, né, que é um continente extremamente rico, culturalmente falando. Existiam ali suas etnias, existiam algumas etnias que eram rivais umas às outras, ou seja, grupos, né, a gente quase que não sai. Grupos ali que eram rivais entre si, né, que conflituavam, assim como existia grupos e etnias, né, que eles eram amigos, certo? Porém, por volta, né, ali de... Por volta não, em 1985 houve a primeira união, né, reunião ali entre os países europeus e os Estados Unidos, e ali eles resolveram partilhar a África, né, dividir a África entre eles. E essa partilha, né, ela se caracterizou principalmente em dividir a África, né, entre paralelos e meridianos e também pelos limites naturais, como por exemplo, essa parte aqui que tem até esse rio aqui vai ficar com a França, essa parte do litoral vai ficar com a Inglaterra, né? Então houve ali aquela divisão por parte dos limites naturais também. E aí o que acontece, né? Com a chegada da Europa e dos Estados Unidos nesse país, começaram, né, essas explorações muito intensas nesse continente, certo? Em que ali começou uma das primeiras imposições foi a imposição do idioma. Posteriormente, eles uniram, né, as, 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 as etnias que eram rivais com né, entre si e separaram as etnias que eram amigas. Por que eles fizeram isso? Justamente porque eles queriam a desunião do povo africano. Porque se o povo africano estivesse unido e tivesse consciência de toda essa exploração, seria muito danoso para eles, porque eles iam se unir e iam querer combater tudo isso e poderia, né, gerar ali um grande conflito para eles. Então eles queriam que eles se desunissem, continuassem brigando entre si para que não percebessem, né, ou que até percebessem, mas que não quisessem se unir para combater essa exploração, né, dentro do continente. E aí, uma das questões também que foi, né, interferida com essa chegada dessas pessoas, desses colonizadores, foi também a mudança no sistema educacional africano, né? Por exemplo, na época a África estudava, né, as histórias dos seus países, assim como a gente estuda a história do Brasil, né? A gente sabe ali de todo esse processo, de como a chegada dos portugueses, os índios, os bandeirantes, enfim, eles estudavam também a história do país deles, né? Porém, os europeus e os estadunidenses começaram a impor, disseram assim, não, vocês não vão estudar a história dos seus países, vocês vão estudar a história dos Estados Unidos, a história da Europa, enfim. Não que seja ruim eles entenderem essas outras realidades, essas outras histórias, porém, é muito importante também que nós saibamos as histórias dos nossos países, né? Por exemplo, imagina chegar aqui chinês e dizer assim, não, vocês vão estudar a história da China e vão falar chinês, né? Imagina que louco isso. E colocar-nos, né, nós que somos em uma determinada etnia para combater com outra, para rivalizar, enfim, e explorasse, né, as nossas riquezas. Isso seria muito problemático para nós. Assim como o que aconteceu, por exemplo, na questão da agricultura. A agricultura, né, antigamente no continente africano, era uma agricultura de subsistência. Por exemplo, eles plantavam, um exemplo, tá, gente? Um tomate, e aí eles comiam aquele tomate, eles plantavam para comer, para sobreviver ali. Porém, posteriormente, isso começou a se tornar uma agricultura comercial. Como é que é a agricultura comercial? Eu vou plantar, mas não é para eu comer, é para eu vender. Só que essa venda, ela não se tratava de colocar o lucro para o próprio país que estava ali sendo explorado, para o próprio continente africano. Não. Essa riqueza, esse lucro da exploração, ela era exportada, né? Plantava-se ali, colhia, exportava, vendia para fora, certo? E o lucro ficava com os colonizadores, né? Com os países europeus, com os Estados Unidos, mas não para a África. Então vocês entendem que essas questões limitaram muito o continente africano. Essa exploração dessas pessoas, a exploração também da natureza, né, dificultou muito com que esse continente, né, os países que estão presentes nele, porque a África é um continente, certo? Vários países existentes ali nele, andassem com as próprias pernas, né? E construíssem ali um bom sistema educacional, que construíssem ali estruturas, né, para que o país ele pudesse se desenvolver. Então essas questões coloniais ela interferiu diretamente nas questões econômicas atuais, certo?
que carrega aí uma história de exploração. E também existe aí um impacto cultural, porque afinal eles foram proibidos de falar os dialetos, os idiomas que eles já falavam normalmente, né? Eles viviam em determinado espaço, em determinada localização da África, foram unidos, foram proibidos de viver ali, tiveram que se unir por causa da partilha de outros países que queriam que eles ficassem ali, certo? Imagina, você mora na sua casa e ele proíbe, te bota em outro local porque outros países querem que você vá para esse local e sai da tua rua onde tu nasceu, onde tu conheceu teus amigos. Enfim, existiram ali impactos identitários e culturais, né? Proibiram a falar um idioma, enfim. Tudo isso foi muito problemático e danoso para a África, certo? Então, gente, vou terminando por aqui. Nosso tempo é curto, né? Mas eu espero ter explanado um pouco sobre a África e ter ajudado aí na atividade de vocês. Me disponha a qualquer dúvida, né? Podem falar comigo. Assim como o professor Ítalo também, né? Está à disposição. Então, um abraço e bons estudos aí para vocês.